Oi, meu nome é Gláucia, eu sou professora de língua portuguesa e eu estava pesquisando alguns materiais para colocar no meu leitor digital, né? E eu acabei encontrando essa obra que se chama História da Literatura Ocidental. O nome do autor é Otto Maria Carpo. E eu fiquei indignada, preocupada, chateada por ser professora de língua portuguesa há pouquinho mais de 10 anos, mas acho que é um tempo a se considerar, e nunca ter ouvido falar dessa obra. Automaticamente a gente pensa assim, né? A culpa é de quem? Quem que eu vou culpar por nunca ter ouvido falar disso? E antes que eu culpe a minha formação ou qualquer coisa do gênero, eu devo culpar a mim mesma por não ter pesquisado mais, por não ter descoberto essa obra antes. E aí eu quero fazer a leitura dessa obra e graças a Deus que nós temos tantos recursos digitais, eu quero deixar essa leitura registrada. Eu acho que é uma obra de uma vida que o Carpo deixou. Pesquisei alguns vídeos a respeito dessa pessoa e eu não vou ficar exaltando a personalidade dele nem nada, porque eu não o conheço profundamente, não gosto de ficar fazendo culto à personalidade, mas eu acho que é uma obra válida. E ele é da Áustria, né? E nasceu em 1900, então começo do século passado, né? E faleceu no Rio de Janeiro em 1978. E eu convido você que quiser a conhecer essa obra é incrível. Então, cada dia, quando for possível, eu vou ler um pouquinho. E se você quiser, acompanha comigo. Essa obra ela foi escrita em 4 volumes e é uma edição do Senado Federal. E você encontra essa obra disponível para download no site do Senado, depois eu posso deixar o link para você consultar. E aí a gente vai começar a leitura, tá bom? Sem muita enrolação. Então, eu vou começar aqui pelo prefácio, né? Uma dedicatória. Este livro do austríaco Otto Maria Karpfen, dito Carpo, em rebatismo no Brasil, no princípio da década de 40, foi escrito em pouco mais de ano e meio. Mereceu ele sua primeira edição em 59, nas edições O Cruzeiro, pelas mãos de Herberto Salles. A segunda edição foi lançada pela editorial Alhambra, de curta existência, como a de tantos outros sonhos editoriais, que tive a alegria e a honra de criar. Ao doar-me em 1977 os direitos de editar sua obra notável, o autor, meu amigo, lavrou de próprio punho a dedicatória carinhosa com votos de bom êxito que acima se reproduz. Brasília, 19 de maio de 2007, Joaquim Campelo Marques, vice-presidente do Conselho Editorial do Senado Federal. Aurélio Buarque de Holanda, História Ocidental, a obra monumental de Otto Maria Carpo, Ronaldo Costa Fernandes. Estava eu no escritório de Antônio Hawais, na rua São José, onde o filólogo dirigia a enciclopédia Mirador Internacional. Acabara de chegar, acomodara-me muito timidamente numa cadeira, com medo de aquilo resultar em visita desabrida. Eis que irrompe escritório adentro um septuagenário, gravata vermelha de seda e camisa de listas espaçadas também vermelhas. O senhor tinha nas mãos maço de papéis. Dirigiu-se a Hawais com intimidade de velhos amigos. Não me lembro se o chamou pelo prenome ou pelo sobrenome. O certo é que disse: "Isso aqui não corresponde à verdade. O que está dito aqui sobre farmácia está incorreto."
E ambos começaram a discutir sobre a história da farmácia até que Hawaii sentenciou: o que você decidir está feito. O leitor já deve ter percebido que o homem que adentrara o escritório era Otto Maria Carpo. Eu acabara de ver, pela única vez, uma figura quase lendária da cultura brasileira. E não deveria estranhar a cultura enciclopédica de Carpo. Afinal, o vienense, nascido com o século 1900, formara-se em Direito, mas com doutorado em Matemática, Física e Química. Em 1925, doutorou-se também em Filosofia e Letras. Uma vida aventurosa e o operário da cultura. Otto Maria Carpo teve uma vida atribulada politicamente antes de chegar ao Brasil. Vivia em sua cidade natal e tinha alto cargo no governo local com a anexação Anschluss da Áustria pela Alemanha nazista. Carpo fugiu para Antuérpia, Bélgica, em 1938. Ali, no mesmo ano, trabalhou como jornalista e publicou o livro dos Habsburgos a Hitler. Já havia ele publicado alguns livros na Áustria, entre os quais O Caminho para Roma, Aventura e Vitória do Espírito, em 1934, e A Missão Europeia da Áustria, um panorama da política exterior, em 1935. Atuando principalmente no final do segundo e terceiro quartéis do século XX, Carpo não apenas trouxe em sua bagagem de exilado toda a vasta cultura humanística europeia, mas também se aclimatou e esteve atento à produção literária brasileira. Chegou ao Brasil em 1939, mas demorou a ingressar no meio literário, já que andou pelo Paraná e depois por São Paulo. Foi Álvaro Lins, no Rio de Janeiro, quem lhe abriu as portas da vida. Quem escreve esse trecho aqui, que eu citei o nome anteriormente, é o Ronaldo Costa Fernandes. Ele é doutor em letras pela UNB, romancista e ensaísta, ganhou vários prêmios, entre eles Casa de las Américas, a PCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, e o Guimarães Rosa. Autor, entre outros livros, de A Ideologia do Personagem Brasileiro, editado pela Universidade de Brasília, de 2007, tá? Então, voltando aqui. Para que se tenha uma biografia, aqui eu tô lendo a nota de rodapé, tá? Para que se tenha a biografia cultural de Otto Maria Carpo, uma ideia mais profunda e abrangente, sugere-se a leitura do vigoroso ensaio que Olavo de Carvalho escreve como introdução aos ensaios reunidos, editora Top Books, de 1999. Então, foi Álvaro Lins, no Rio de Janeiro, quem lhe abriu as portas da vida cultural brasileira a partir de uma carta de Carpo comentando-lhe um artigo. E aí começa a intensa produção na imprensa e em livros, no plano das ideias e principalmente no da crítica literária. Em 42, publica o livro de ensaios A Cinza do Purgatório, em que estuda longamente autores e as ideias de alguns pensadores, além de escrever ensaios curtos sobre música. Nesse mesmo ano, já está integrado no meio intelectual brasileiro, a ponto de dirigir a biblioteca da Faculdade Nacional de Filosofia. Ainda em 1942, naturaliza-se, latinizando a francesa Carpo, o seu sobrenome de origem Karpfen, até o final da vida. Em fevereiro de 1978, contribuiu de maneira superlativa para o alargamento de horizontes da cultura e da crítica literária brasileiras. A bibliografia de Carpo é significativamente extensa se levarmos em conta os números de páginas escritas e incluir a história da literatura ocidental e os inúmeros artigos de imprensa. Carpo, em 1955, publica Pequena Bibliografia da Literatura Brasileira. Era um ato de ousadia para quem só estava um pouco mais de uma década no Brasil e em contato com a literatura do novo país em que passou a viver. Um ano antes de publicar a História da Literatura Ocidental, aparece uma nova história da música, Rios a Ar, 1958. Mais tarde, a bibliografia engordará com volumes como Livros na Mesa, Rio, Livraria São José,
A Literatura Alemã, São Paulo, Cultrix 64, A Batalha da América Latina e O Brasil no Espelho do Mundo, ambos no Rio pela editora Civilização Brasileira, 1965. Em 66, as edições O Cruzeiro publicam o 7º e último volume da História da Literatura Ocidental, em 1977. Carpeaux fez correções e ampliou sua obra enciclopédica em 1978. Começa a publicação da segunda edição da História da Literatura Ocidental pela editora Alhambra. Depois de vários distúrbios cardíacos e outros problemas de saúde, Carpeaux falece em 3 de fevereiro de 78. Seu livro é póstumo, Alceu de Amoroso Lima, por Otto Maria Carpeaux, publicado no mesmo ano. Voltemos ao objeto dessa introdução, ou seja, a história da literatura brasileira. De janeiro de 42 a novembro de 45, Carpeaux escreve a história da literatura ocidental. O livro, por diversas questões alheias à vontade do autor, predominando a cautela pânica diante do volume de perto de 5.000 laudas datilografadas por Dona Helena, mulher do autor. As laudas eram beneditinamente divididas em 4 faces, onde ela datilografava em espaço 2 o texto principal e as notas em espaço 1, a fim de que o marido as revisasse. O livro só começa a vir a lume pelas edições O Cruzeiro, em 59. O escritor Herberto Salles, diretor das edições O Cruzeiro, chamou-a de monumental. Outra edição dessa história da literatura ocidental foi realizada pela editorial Alhambra, nos anos 70. A editora Alhambra, preciosidade da indústria livresca, realizou verdadeira proeza ao lançar uma obra de 8 volumes, somando cerca de 3.000 páginas. Ao sair do prelo, a edição revista pelo autor da História da Literatura Ocidental, pela editorial Alhambra, Carpeaux, já havia falecido. Depois de uma vida atribulada, dedicada ao jornalismo e à crítica literária, Carpeaux ingressou na última etapa de sua vida, em 68, segundo a observação de Olavo de Carvalho. Deixa o mestre austríaco a crítica literária e passa a se dedicar a assuntos de cunho político. Ao final da vida, ficará restrito para ganhar a vida e a redigir verbetes para enciclopédias. Vou parar por aqui, eu não quero que os vídeos fiquem muito grandes e até a próxima.